Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de novembro de 2023 e esse é o Bem Viver, programa produzido pela equipe do Brasil de Fato, hoje com a apresentação de Douglas Matos. E agora você fica por dentro dos principais destaques. Chega ao fim o Congresso Brasileiro de Agroecologia. O repórter Daniel Lamir traz pra gente as atualizações do último dia de CBA, diretamente do Rio de Janeiro. E lá em Curitiba, no Paraná, a 20ª edição da Jornada de Agroecologia está reunindo diversos empreendimentos do campo e da cidade até o dia 26 de novembro. O Movimento Quilombola celebra a titulação de 5 territórios no Maranhão, Tocantins e Sergipe, mas alerta para a urgência da titulação ser acompanhada pela desintrusão de invasores. Um estudo da ONG Fase, Solidariedade e Educação indica o descontrole dos órgãos públicos sobre a concessão de água e de outorgas para commodities. O agronegócio e a mineração são os maiores beneficiados. E no final do programa de hoje tem um bate-papo com Lili Soares, diretora de fotografia do filme Ó Pai, Ó 2, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil. Bom, e antes de a gente entrar de fato nas notícias, eu quero lembrar que o horário do nosso programa, que tem edição nova sempre de segunda a sexta, é a partir das 11 da manhã. E você pode ouvir pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e por meio de rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, mas também dá para ouvir no site do Brasil de Fato ou buscando o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão e se você representa uma emissora e quer entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco, um oco, um casco de canastra, onde enterramos saguins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Hoje é o último dia de CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia, que ocorre no Rio de Janeiro, no prédio da Fundição Progresso, desde o dia 20 de novembro. Com o tema Agroecologia na Boca do Povo, a proposta trazida pelo Congresso neste ano foi popularizar a agroecologia e realizar medidas de combate à fome. E uma dessas medidas foi a Cozinha Solidária, construída dentro do Congresso, que atendeu a população de rua oferecendo refeições sem agrotóxicos. E quem traz mais informações sobre esse último dia de evento é o nosso repórter Daniel Lamir. Olá Douglas, fala meu caro! Pois é, muitas atividades foram realizadas nesses 3 dias de CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Além da distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua, como você acabou de falar, teve também a produção de alimentos saudáveis para todas as pessoas que participam do Congresso. E olha, não é qualquer comida não, viu?
são preparos feitos pelo MST de Minas Gerais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra Mineiro, com a produção do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores daqui do Rio de Janeiro. Olha, mas para falar da lista de atividades, eu tenho aqui uma lista imensa, não consigo contar todas essas atividades, mas posso indicar algumas, né? A gente já teve aqui muitas intervenções políticas, anúncios de retomada de programas e ações governamentais importantes, atividades autogestionadas, lançamentos de publicações, a Feira Nacional de Saberes e Sabores, o Festival de Arte e Cultura e também um festival de cinema. Isso só para exemplificar algumas das atividades. O panorama, do CBA vai muito além, daquela ideia de apenas troca de conhecimentos científicos, Isso tudo aí demonstra uma perspectiva de se considerar também e sempre as muitas formas de saberes que formam a agroecologia, dentro de sua diversidade e pluralidade. Outro exemplo de debate por aqui foi a retomada da Senapo, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Esse colegiado ele fica responsável por elaborar o 3º Plano Nacional de Agroecologia até março do próximo ano. E a comissão que vai compor a Senapo é formada por representantes do governo e também da sociedade civil. A ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, vai compor a Senapo e uma das representantes é a cientista social Sara Moreira, que conversou com a gente sobre o assunto. Vamos ouvir. Nesse processo que a gente está desenvolvendo nos estados de debate a partir da iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo, a gente tem percebido, a gente está no processo de sistematização dessas informações que estão vindo de todos os estados para a elaboração de um documento único a ser entregue pelo governo. E uma coisa que a gente já está identificando, primeiro, é que o elemento da participação é fundamental. Todos os estados reafirmam que as políticas públicas precisam ser construídas, como se diz, de baixo para cima e não de cima para baixo, de que, de fato, uma política só vai ser efetiva se ela for construída a partir das necessidades vivenciadas nos territórios, na vida cotidiana das pessoas. Então, o tema da participação segue, inclusive porque a gente veio de um processo de destruição das instâncias participativas, que inclusive resultaram também num processo de extinção de políticas fundamentais, inclusive para a agroecologia. Então, a gente reafirma o lema de que sem democracia não há agroecologia, porque essa instância de participação é fundamental. Nesse processo, a gente também identificou temas, alguns que seguem urgentes e outros novos temas que estão nessa conjuntura mais fortes e urgentes para esse 3º Planapo. O tema do acesso à terra e ao território segue um tema urgente. A gente está vivendo intensos processos de conflito nos territórios, de lei, um PL da grilagem, um PL da grilagem, como a gente chama, que precisa ser extinto, ele não pode ser implementado, esse PL, enquanto outras políticas, inclusive, que estão mercantilizando a terra. Outra questão fundamental é o acesso à água. Não tem como ter alimento sem ter acesso à terra e acesso à água. Então, há um desafio ainda mais urgente hoje, com o debate das mudanças climáticas, como da crise climática que a gente está vivendo, da emergência climática, é a questão do acesso à água. E por fim, acho que um tema que se destaca agora, que como a gente está vivendo e sentindo nas nossas peles, no nosso clima, a gente não pode deixar de tratar, é o tema da justiça climática, da justiça ambiental. Olha, Douglas, esse é só um dos muitos assuntos que foram debatidos aqui no CBA. Para se ter uma ideia, além do prédio da Fundição Progresso, estão sendo realizadas atividades em diversos outros espaços aqui no centro do Rio. Tem atividade, por exemplo, no Circo Voador e na Praça do Passeio com a Feira Nacional de Saberes e Sabores, que é aberta ao público. É muita coisa,
Mas ainda tem muito mais neste quarto e último dia de atividades, e só para a gente ter uma ideia da programação, a conferência de encerramento deve contar com a presença do escritor e intelectual Ailton Krenak. Também deve ser apresentada a Carta Política do 12º CBA. Então vamos permanecer aqui de olho e em breve trazer mais informações. É isso, a gente passa a bola aí para você, Douglas Matos. Obrigado pelas informações, Daniel Lamir, sobre o último dia de CBA. E ainda falando em agroecologia, ocorre a 20ª edição da Jornada de Agroecologia, que teve início ontem, dia 22, e vai até o dia 26 de novembro, em Curitiba, no Paraná. É a 4ª vez que a cidade é sede do evento, que está sendo realizado no campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná. Cerca de 60 organizações, entre movimentos sociais e populares, coletivos e instituições de ensino, construíram a jornada, trazendo como foco do evento os princípios e valores da economia solidária. Durante esses 5 dias de jornada, a programação conta com uma feira de agrobiodiversidade, um espaço para alimentação e feira de artesanatos com produtos dos assentamentos e acampamentos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e também de povos indígenas, de comunidades tradicionais e de coletivos da economia solidária, incluindo empreendimentos econômicos solidários da Rede Mandala e Rede Paranaense de Economia Solidária Campo e Cidade. E não para por aí. Tem ainda shows, apresentações culturais, seminários, conferências e oficinas. E você pode conferir a programação completa da 20ª Jornada de Agroecologia no site do evento jornadadeagroecologia.org.br. Vou repetir, jornadadeagroecologia, tudo junto.org.br. E olha só, nessa semana o governo federal anunciou a titulação de 5 territórios quilombolas, sendo 3 no Maranhão, 1 em Sergipe e outro no Tocantins. O movimento quilombola celebrou o anúncio feito na última segunda-feira, dia 20, pelo presidente Lula, mas destacou que os conflitos envolvendo a invasão de territórios tradicionais e que titulações precisam estar acompanhadas de medidas para combater a invasão. Na última segunda, dia 20 de novembro, o governo federal anunciou a titulação de 5 quilombos. 3 deles estão no Maranhão, 1 em Sergipe e outro no Tocantins. No total, 319 famílias tiveram suas terras reconhecidas. O quilombo da Ilha de São Vicente, na cidade de Araguatins, é o primeiro a ser regularizado no estado do Tocantins. O quilombo Lagoa dos Campinhos, localizado na zona rural dos municípios Amparo do São Francisco e Telha, em Sergipe, onde vivem 89 famílias, também foi titulado. Já os outros 3 quilombos tiveram os títulos entregues pelo Instituto de Terras do Maranhão. Foram beneficiadas 45 famílias das comunidades Malhada dos Pretos e 50 famílias de Santa Cruz, da cidade de Perimirim, além de 80 famílias do quilombo Deus Bem Sabe, do município de Serrão, no Maranhão. A titulação foi dada na mesma semana em que o decreto número 4.887, sobre política de regularização fundiária de quilombos, completou 20 anos de aprovação. No entanto, apenas 12,6% da população quilombola vive em terras regulamentadas. Mário dos Santos, da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Rurais Quilombolas, destaca a importância da titulação, que faz parte da luta histórica das comunidades, mas ressalta que em algumas regiões os conflitos aumentam. Com essa titulação dada pelo governo, nessa semana, alguns territórios desses já melhora muito a questão do conflito, né? Inibe um bocado. Outros não. Outros o conflito aumenta, né? Infelizmente. Como também foi publicado os RTID, tem algumas comunidades, a exemplo de Pernambuco, as lideranças estão amedrontadas, né? Porque o conflito aumenta diretamente com o fazendeiro.
citando o caso da quilombola Bernadette Pacífico, executada dentro de sua casa na Bahia em 17 de agosto, Mário dos Santos lembra que, como ela, há outras lideranças que não se sentem resguardadas por sistemas estatais de proteção a defensores de direitos humanos ameaçados. A gente luta para que a titularidade aconteça e a desintrusão, não só a titularidade, mas a desintrusão, para que afaste esses fazendeiros, afaste essa galera do mal do nosso território, para que a liderança, o povo quilombola, possa viver em harmonia com a terra sagrada, possa viver em harmonia com a comunidade. De acordo com o censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 1,2 milhões de quilombolas aguardam o título definitivo da terra. E é essa a principal reivindicação da CONAC, cujo levantamento revelou que na última década, 30 quilombolas foram assassinados no Brasil. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Denise Salomão. Continuando com as notícias, a ONG FASE Solidariedade e Educação reuniu num estudo recente, publicado no início do mês, evidências do descontrole dos órgãos públicos com relação à outorga e concessão de água para o agronegócio, além da mineração e outras commodities, os grandes consumidores de água no país. O estudo teve como base o Cadastro Nacional de Recursos Hídricos e o Banco de Dados da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. E olha só, esse estudo concluiu que as estruturas do controle do poder público não são capazes de oferecer resistência aos grandes consumidores. E o Brasil, de fato, ouviu as pesquisadoras responsáveis pelo estudo. Um estudo recente da ONG FASE, Solidariedade e Educação, indica o descontrole dos órgãos públicos sobre os recursos hídricos usados pela iniciativa privada. Os principais destinos desse item precioso e cada vez menos abundante no país são a agricultura irrigada e a mineração, autorizadas a obter volumes monumentais de água mesmo sem indicar as fontes. Os estados são responsáveis por 92% das outorgas de uso. Alguns poucos CNPJs são autorizados ao direito de extrair, né, quantidades imensas, inimagináveis, assim, de litros de água por hora, e tudo isso na base da informação dada por elas próprias, né? Então, o processo de outorga ele é autodeclaratório, né? Então, assim, isso está previsto na lei, mas é muito ilegítimo, né? Porque você oferece uma base de confiança para esses atores que eles mesmos dizem qual é a vazão que eles vão consumir, e o Estado não tem nenhuma capacidade de fiscalização. Para planejamento e gestão da água, garantir água para todos, né, de forma sustentável, a gente tem a outorga, a cobrança pelo uso da água e o enquadramento dos rios como instrumentos que fazem o tripé da gestão. Então, eu não posso conceder uma outorga se eu não tenho o rio enquadrado. E a outorga é de captação e uso da água e de lançamento também, né? Qual água que eu devolvo? E esses setores, eles vêm nessa cultura falsa de abundância. O maior usuário privado das bacias superficiais é disparado o agronegócio irrigado, para onde são reservadas 1/4 do total de outorgas do país e para onde vai 70% da nossa água bruta. Uma realidade que vai na contramão das justiças ambiental e social. Tem até assentamentos de reforma agrária sendo, por exemplo, desapropriados de forma rápida, drástica, porque a instalação ali de uma área para a expansão do agronegócio irrigado é considerada de interesse público, né? Mas assim, interesse público para quem, né? Como que incentivar uma atividade que destrói nosso patrimônio hídrico é interesse público, assim, né? E destrói de várias formas, né? Destrói pela captura intensiva, mas destrói porque lança caudas de agrotóxicos nas águas que todo mundo vai beber e todo mundo vai adoecer, né? O poder público precisa fazer com que o nosso agronegócio entenda que essa conta, a água é muito barata para o agronegócio. E é ele que exporta a nossa água, né? Isso não entra na conta da exportação. Na verdade, se eu fosse uma assessora de advocacy da Frente Parlamentar do Agro, eu estaria buscando
soluções e mudanças de comportamento para essa sustentabilidade. Vai ficar sem água. É o setor que primeiramente será prejudicado na disputa. Já a mineração, embora tenha bem menos outorgas que o agronegócio, consome grande parte dos recursos em poucos empreendimentos, especialmente em Minas Gerais e São Paulo. Você tem, inclusive, áreas em que o aquífero é o território de extração do minério, né? Então, você é um quadrilátero, como chamam lá em Minas, né? O quadrilátero ferrífero aquífero, né? Então, você destrói a canga para extrair o minério e você destrói a zona de recarga do aquífero imediatamente, né? Então, eu acho que assim, né, eu acho que a gente tem essa realidade, assim, né, muito drástica. O Congresso Nacional ainda não aprovou um projeto de emenda constitucional que coloca o acesso à água como direito humano. Também não aprovou ainda a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que poderia considerar a outorga como um instrumento de gestão e controle da água. No próprio governo federal, o tema ainda estaria sob forte influência do Centrão, enfraquecendo as políticas públicas e mantendo a outorga como uma simples etapa burocrática. Nós temos, então, essa política pública de gerenciamento de recursos hídricos fragmentada, em um pedaço em cada ministério. Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional com uma parte, Ministério das Cidades com outra parte, Ministério do Meio Ambiente com uma outra parte, lá numa Secretaria de Povos, Bananá e Água, né? O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o órgão gestor máximo para tratar dessas outorgas, dessas regras, né, básicas, de fundamentos, princípios dessa política, foi desmontado no governo passado e até agora não foi reorganizado. Ambientalistas pedem maior rigor sobre o volume captado e devolvido para os aquíferos, cujo coeficiente poderia ser passível de recompensas ou punições. Também criticam o fato de as pessoas serem as primeiras a serem penalizadas em caso de crises hídricas, com apelos ao racionamento individual quando nunca se fala de aplicar moratórias aos maiores consumidores de água no país. No texto da lei você tem autorização para revisão ou suspensão de outorgas em caso de estresse hídrico, em caso de comprometimento dos múltiplos, né, dos usos múltiplos das águas, em caso de paradigmas relativos a questões ambientais, né? Então você tem uma lei que prevê a necessidade desse instituto, né, de você poder responsabilizar e interromper a arquitetura da impunidade sobre quem são os reais grandes consumidores de águas, né? Mas na prática isso não existe, né? De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan. Em um decreto publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira, dia 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Ordem de Rio Branco ao indigenista brasileiro Bruno Pereira e também ao jornalista britânico Dom Phillips, uma homenagem póstuma. A condecoração é destinada a pessoas consideradas merecedoras de reconhecimento pelo governo federal sobre suas ações e atuações. Além de Bruno e Dom, outras pessoas também receberam a homenagem, como as ministras Margarete Menezes, Simone Tebet e Esther Dweck. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Ordem do Rio Branco em uma homenagem póstuma ao indigenista brasileiro Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips. Com a atuação marcante na defesa dos povos indígenas, os dois ambientalistas foram assassinados em junho de 2022 no Vale do Javari, na floresta amazônica. Também receberam homenagens póstumas as cantoras Gal Costa, Elza Soares e Rita Lee. Foram agraciados ainda personalidades brasileiras e estrangeiras, entre chefes de Estado, ministros, artistas e escritores. Criada em 1963, a Ordem do Rio Branco é concedida a quem presta relevantes serviços ao país ou tem mérito por feitos excepcionais. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O ministro da Justiça, Flávio Dino, recebeu nesta quarta-feira, dia 22, um relatório aprovado pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência contra Escolas da Câmara dos Deputados. No documento, os parlamentares sugerem mudanças legislativas, a adoção de iniciativas voltadas ao fortalecimento da segurança nas escolas e aquisição de equipamentos, entre outras medidas. Formado por 14 deputados de diferentes partidos, o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência contra Escolas da Câmara dos Deputados aprovou o relatório final nesta terça-feira. O documento
foi entregue ao ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, e traz sugestões como alterações legislativas, adoção de iniciativas para o fortalecimento da segurança nas escolas e a aquisição de equipamentos de segurança. Também são sugeridas alterações no Marco Civil da Internet para evitar conteúdos que possam incentivar violências e ataques às instituições de ensino. O relatório pede ainda a criação pelo Ministério da Educação de ação orçamentária para o desenvolvimento da política de prevenção e combate à violência em âmbito escolar na Lei Orçamentária Anual. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já vem adotando providências para evitar tragédias em escolas e creches do país. A partir do atentado à escola de Blumenau, em Santa Catarina, no dia 5 de abril, foram evitados dezenas de ataques que estavam sendo articulados com o uso das redes sociais. Segundo o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, um dos integrantes do colegiado, o relatório pode ser votado ainda este ano na Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Racismo em pauta. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. E uma pesquisa realizada na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quantificou a desigualdade racial na ciência e constatou que apenas 2,5% dos professores de pós-graduação no país são mulheres negras e indígenas. O levantamento foi feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da UERJ, isso em parceria com o Instituto Serra Pilheira. Segundo a pesquisa, as áreas das ciências exatas e naturais, foco do estudo, são as mais desiguais. Homens brancos, por exemplo, são mais de 60% dos professores e mulheres brancas somam mais de 29%. E você confere agora mais detalhes na reportagem de Cristiane Ribeiro. O número de professores brancos em programas de pós-graduação nas áreas de ciências exatas, da terra e biológicas no Brasil é 12 vezes maior do que o de pretos, pardos e indígenas. A desigualdade é ainda maior quando os dados de gênero são atrelados aos de raça. As mulheres pretas, pardas e indígenas são 2,5% do universo de professores. No grupo majoritário, os homens brancos são 60,9% dos professores, enquanto as mulheres brancas somam 29,2%. Estes primeiros resultados fazem parte do estudo Diversidade Racial na Ciência, que traz um retrato da desigualdade entre a presença de professores brancos, pretos, pardos e indígenas em programas de pós-graduação. E esse levantamento está sendo feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Serra Pilheira, uma instituição privada sem fins lucrativos. De acordo com os pesquisadores, o foco da pesquisa nas ciências exatas e naturais se deu por serem áreas mais desiguais quando já observados outros fatores como o gênero. A professora Márcia Rangel Cândido, do Instituto de Estudos Sociais da UERJ, que assina o estudo junto com o também professor Luiz Augusto Campos, defendeu mais inclusão e diversidade no corpo docente das pós-graduações. A declaração de Márcia Rangel foi durante o programa Revista Brasil, da Rádio Nacional. A gente tem uma política de ações afirmativas que também foi estendida para os concursos públicos, só que ela ainda tem pouco impacto no caso das universidades, porque geralmente quando se abre vagas para as universidades públicas, você abre uma vaga. E as cotas, elas visam estipular um percentual, né, das vagas destinadas às pessoas com diferente recorte, também com base em recorte racial. Essa vaga acaba sendo colocada em ampla concorrência e você não vê novos perfis adentrando nas universidades. Tem que ser criados
editais especiais também para que as universidades possam contratar segmentos da população que estão subrepresentados em seus quadros profissionais. Os pesquisadores analisaram dados das áreas de astronomia, física, biodiversidade, ciência da computação, ciência biológica, ciências exatas e da Terra, geociências, matemática, probabilidade e estatística e química. Segundo eles, a desigualdade racial nessas áreas de ensino fica flagrante quando se comparam essas proporções com a população brasileira. De acordo com o IBGE, os negros, que é a classificação que reúne pretos e pardos, representam 55,7% do total de brasileiros. Os indígenas são 0,83%. Dessa forma, os dois grupos ultrapassam 56% da população. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E agora, falando de economia, o desemprego caiu no terceiro semestre deste ano para 7,7%, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os estados que registraram maior queda na taxa de desemprego foram São Paulo, Maranhão e Acre. O desemprego no país caiu para 7,7% no terceiro trimestre, ante a taxa de 8% registrada no segundo trimestre deste ano. A queda foi puxada principalmente pelo indicador de São Paulo, que passou de 7,8% para 7,1% na mesma comparação. Os dados são do IBGE e foram divulgados nesta quarta-feira. Além de São Paulo, a taxa de desemprego também caiu no Maranhão e no Acre, com taxas significativas de 8,8% para 6,7% e de 9,3% para 6,2%, respectivamente. Apenas em Roraima houve crescimento da taxa, passou de 5,1% para 7,6%. Nas outras unidades da federação, os indicadores se mantiveram estáveis. A pesquisadora do IBGE, Adriana Berengui, explicou que a queda do desemprego no Brasil não foi um processo disseminado nos estados, apesar de a maior parte das unidades da federação mostrar tendência de redução na taxa de desocupação. A pesquisa mostrou ainda que no terceiro trimestre de 2023 havia 1.800.000 pessoas procurando trabalho por 2 anos ou mais. Este é o menor contingente para um terceiro trimestre desde 2015, quando 1.600.000 pessoas buscavam trabalho há 2 anos ou mais. O número caiu 28,2% frente ao terceiro trimestre de 2022, quando havia 2.600.000 pessoas nessa faixa. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Você ouve agora um bate-papo com a diretora de fotografia Lilis Soares, que vai falar pra gente sobre o trabalho em Ó Pai, Ó 2, que estreia hoje nos cinemas. O Brasil tá nervoso, acho que não é exagero falar isso, por conta de um lançamento no cinema nacional que chega depois de 15 anos de espera. É coisa, né? O Paió tá de volta, um filme lançado originalmente em 2007, uma adaptação do teatro que é protagonizado por Lázaro Ramos, todo ambientado no Pelourinho, lá na capital da Bahia, em Salvador. Eu, sinceramente, já estava mais do que satisfeito aí com o filme 1, já tinha visto, revisto trocentas vezes e poderia passar o resto da minha vida vendo de novo, porque é realmente uma pérola do cinema nacional, uma obra. Mas agora tá chegando o 2, eu vou ter que ver como que eu vou lidar, com certeza também vou ver inúmeras vezes aí, tanto um como o 2. Bom, para falar sobre esse super lançamento que está chegando, sobre essa expectativa, eu tenho o prazer de receber a cineasta e diretora de fotografia Lilis Soares, que faz justamente a fotografia do filme. Ela chega baladíssima para essa estreia, afinal, nesse ano, há alguns meses, ela ganhou o prêmio no Festival Internacional de Sundance, nos Estados Unidos, justamente com direção de fotografia, a melhor direção de fotografia, por conta do filme Mami Wata, uma produção nigeriana, conduzida pelo diretor C.J. Obasi. É um filme belíssimo, uma fotografia que realmente impecável, uma preciosidade, até porque é um grande desafio, um filme em preto e branco, filmado quase totalmente à noite. Quero falar bastante sobre esse filme, mas também falar sobre as outras produções, sobre essa premiada artista que eu tenho o prazer de receber. Lilis, muito obrigada pela disponibilidade, viu? Obrigada, Lúcia. Voltar a estar aqui com você. Obrigada pelas palavras.
E também interesse no meu trabalho também. Eu acho que o cinema precisa mais espaço, né, de debate, de criar as verdades. Não, imagina, o prazer é nosso, impossível não falar sobre tudo isso. Lilis, para começar nosso papo, eu queria que, enfim, você falasse um pouquinho do calor do momento aí dessa estreia do Paió 2. Como eu comentei, é um filme que para mim pesa muito, mas eu tenho certeza que para quase toda a população brasileira, imagino que para ti também, para tua família também. Então eu quero saber o que tu pode nos adiantar um pouquinho do filme e também falar um pouquinho do teu sentimento, se você estava esperando por essa estreia do O Paió 2 ou só ficou sabendo quando te convidaram para participar aí da produção. Eu acho que assim, é um filme extremamente importante na cultura do Brasil, né? Essa Lula é o filme preferido da minha família e dos meus pais. Eu fiz questão de trazer os pessoas, eles fizeram participação de configurantes no filme. Foi realmente muito importante, muito especial para mim. E receber o convite foi um presente, porque se eu pudesse dizer qual filme gostaria de fazer no Brasil, seria o O Paió. Eu acho o elenco do Banco Teatro Lotum extremamente potente, extremamente talentoso. Eu acho que eles são referência do país, sobretudo com as escolas de cultura negra, né, de um grupo que atua nesse segmento, que é crítico, que pensa, né, as histórias do teatro de maneira bem específica. Para mim, eles sempre foram referência, e trabalhar com eles era de fato um grande sonho. Eu posso dizer que nesse filme eu estava para eles. Se eu pudesse resumir sobre imagens que eu criei no filme, essa representação, essa luz, essa cor, era para mostrar para eles como eu os via. Acho que é sobre beleza, né? Com certeza. Lilis, uma coisa que eu queria te ouvir nessa perspectiva de direção de fotografia, que é um filme que, como eu comentei, é ambientado em Salvador, nesse cenário turístico, nesse cartão postal do Brasil, que é o Pelourinho. Como que foi essa concepção? Em que lugar que vocês tentaram, em que lugar que você tentou conduzir? Você e a Viviane Ferreira, que é a diretora, o próprio Lázaro Ramos, que eu tenho certeza que botou vários dedos, vários pitacos. Vocês tentaram realmente fotografar o Pelourinho que aparece nos cartões postais, assim, para realmente ajudar nessa imagem, nessa conexão cognitiva, seja dos brasileiros ou até das pessoas de fora, ou vocês tentaram desafiar e mostrar aquele Pelourinho que não aparece, que é tentado escantear, porque, enfim, a gente sabe que não só o Pelourinho, mas como o Brasil todo, existem duas fotografias, a que é vendida para os gringos e a que a gente, de fato, tem que olhar, enfim, tem várias camadas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que vocês tentaram traçar a partir desse dilema. Lucas, é exatamente isso. O meu grande objetivo na fotografia do filme, e eu digo, enquadramento, cor, textura, luz, né? Acho que o grande objetivo era inserir esses personagens num contexto, num ambiente. A gente tinha que conseguir ver Salvador. Era muito importante que a gente conseguisse ver a arquitetura e as cores das construções do Pelourinho. Que a gente pudesse sentir a cidade, além dos diálogos, além dos próprios corpos, mas que esses corpos fossem introduzidos nesse contexto. E foi um trabalho bem denuncioso, porque em muitos momentos eu apontava para o telhado, para as casas do telhado, dos telhados de Pelourinho. Eu tentava não colocar os atores de costas para o muro. Era importante sempre ter uma fuga, que a gente conseguisse ver um horizonte. Isso também cria significado. A gente tem que entender que essa população negra tem horizonte, tem fuga, tem para onde olhar. A gente não está o tempo inteiro na frente do muro, ou olhando para o muro. E Pelourinho é um lugar muito interessante de trabalhar isso, porque tem contexto histórico, uma importância extremamente grande para o Brasil, em termos históricos, e a gente precisava registrar isso de alguma forma. E sobretudo, inclusive, a casa, no cortiço, né, a casa dos personagens, eu não queria que fosse representada como um buraco, como lugares escuros. Eu acho que essas residências dessas casas, o interior delas, também tinham que ter cor, também tinham que ter vida, né? A gente
tem na nossa cauda um lugar um pouco seguro, um lugar de conforto, por mais simples que seja. Então, eu tentei criar a estética do filme baseada nisso, em terras que fossem ricas e preciosas de ir, quase como um palácio, por menores que sejam, com profundidade. Eu tenho luz em detalhes até lá no fundo, a panela pendurada, ou, sabe, a cor, juntamente com a Raquel Rocha, que é nossa diretora de arte, um trabalho muito amoroso e detalhista nisso, para criar paletas específicas para determinados móveis, e criar esse valor, né, que a gente queria dar para as pessoas. Eles não são só essas pessoas do lado engraçado, né, do Apaió. São esses corpos que vivem essa realidade e que criticam, que inspiram, que sorriam, que brilham, também essa confusão toda que é o Apaió. E também sobre os corpos, sobre as peles também. Nós temos muitas pessoas diferentes e peles diferentes, mas a gente sabe, né, da história do cinema, as dificuldades que teve, né, de fotografar peles negras. Eu acho que em anos para cá o cinema mundial vem avançando nisso, em termos de orientação, de fotografia, nesse olhar para esses corpos. Então, eu também queria que esses corpos fossem como reis e rainhas, que eles tivessem como coroas de cabeça. Então, eu desejo que o cinema muito pensando nisso, que os olhos fossem brilhantes, que fossem grandes, porque para mim é como eu os vejo. Eu acho que o elenco do Teatro Banda Luzon, para mim, são como reis e rainhas. São de uma potência incrível e precisam ser também mais valorizados, por mais espaço, mais visibilidade, inclusive na cultura do país. Nossa, que lindo, Lilis. Obrigado por compartilhar. E assim, a gente que é telespectador, que assiste os filmes, sabe que existe todo um mecanismo, toda uma linguagem, todo um pensamento por trás ali da construção de cada cena, mas esses detalhes da panela, da luz, de profundidade, de muro, são coisas que às vezes a gente acha, aconteceu, mas na verdade é tudo muito bem pensado, é muito bonito ouvir um pouquinho desses bastidores, ainda mais quando tem um conteúdo, uma proposta, que a gente sabe que existe todo um contexto, não é só uma questão estética, embora seja só uma questão estética. Eu vou querer falar um pouquinho sobre isso, sobre como a estética também é uma maneira de levantar uma bandeira antirracista, decolonialista. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso, mas antes, para entrar com profundidade nessas questões, eu queria ouvir um pouquinho sobre a produção do Mamiwata, que é um filme desafiador em questões de popularização, eu imagino, porque é um filme preto e branco, todo filmado à noite, quase, que são questões que a gente não está muito acostumado, né? As pessoas não estão muito acostumadas a verem, claro, que existem belíssimas produções, mas no geral a gente está, acostumado com muitas cores, a luz, tudo vibrando, e de repente chega um filme de 2 horas, até um pouco mais, se não me engano, todo preto e branco e à noite. Essa decisão foi tu junto com a direção? Explica um pouquinho como que vocês chegaram nessa importante, fundamental questão de filmar sob essas condições. Quando eu senti o diretor do filme, o grande amigo meu, e entrou em contato comigo pela primeira vez, ele já veio com a proposta de ser um filme preto e branco. Então, de cara, já seria muito desafiante. Ser um filme com quase que totalitário de negros retintos. Quando eu li o roteiro, eu posso dizer que é um dos melhores roteiros que eu li, nos trabalhos que eu participei. Eu fiquei muito, muito animada e tive consciência do desafio que eu tinha pela frente, porque eu não tinha referências. Não tinha referências de trabalhos feitos de como eu poderia criar essa estética. Eu estudo há alguns anos que é o meu grande objetivo de estudo, né? Estética, uma estética negra, afrodiaspórica, entender que olhar é esse que a gente pode fazer no mundo. E não, inclusive, não é só sobre corpos negros, olhar para todos, né? Como eu poderia colaborar num projeto e de cara que seria desafiante, por questões técnicas e também estruturais. A gente gravou no meio da pandemia um projeto
com poucos recursos, né? A gente teve muitos problemas de produção. Por exemplo, a locadora que acordo com a gente, estava tudo certo a gente começar a gravar, na semana de equipamentos chegarem, no Benin, a gente gravou no Benin, né? Os equipamentos de Lagos, da Nigéria, eles decidiram que não iam mais enviar os equipamentos. Então, eu tive que fazer listas de equipamentos para conseguir entender como eu conseguiria chegar no resultado específico, e o resultado só estava na minha cabeça e na cabeça do CJ. Quando a gente conversava, eu sabia que ele estava dando a mesma coisa, mas eu não tinha nenhuma referência num outro filme feito como o nosso. Os filmes de preto e branco eram majoritariamente pessoas brancas, e quando era fotografado, quando tinha pessoas negras, era sempre aquelas questões. Era o borrão, né? A pele negra ficava com um borrão. A gente vê se por exemplo, a gente consegue ver os detalhes de uma parede, mas não consegue ver os detalhes daquela pele negra. Então, para mim, era de extrema importância que essas peles tivessem detalhes, tivessem textura e presente. Então, eu volto novamente à questão do desenho. Era um desenho de luz, uma decupagem, um modo de se olhar para esses corpos que era bem específico. E, inclusive, da relação desses corpos com esse orixá. Grande orixá, e orixá, como ele lá. Então, e como eu também olharia para o mar, como é a representação do mar, das águas, né? Eu vi grandes estudos sobre isso e eu sabia, já antes de gravar, como eu queria mostrar esse mar, esse poder, né? Eu acho que o mar, ele também é um personagem no filme. Depois foi, sobretudo, tentativas. Eu acho, o que eu sempre digo esse filme para mim é uma tentativa de algo que eu gostaria de fazer. Também é um presente, sempre fazendo isso em preto e branco. E na África, o nigeriano foi assim, foi um presente. Agora, não foi fácil. O que veio depois deles me surpreendeu muito e só confirmou que eu estou no caminho certo. Em termos de reflexão, de construção estética, eu espero, inclusive, que isso possa abrir portas para a real discussão de construção estética no cinema, e entender que uma direção de fotografia, ela precisa ser narrativa também. A gente tem que pensar a direção de fotografia de maneira narrativa, tem reprodução estética, e existe violência sobre corpos, N minorias, N outras questões, mas existe uma violência no olhar também, na construção estética, e isso tem que ser mais debatido. E, sobretudo, também, Lucas, a gente tem que entender que a função da direção de fotografia é uma função completa, criativa, e que tem que ser mais visibilizada e discutida. Não é um patrão, a gente não está ali como... eu não estou em nenhum filme, pelo menos, quando eu escolho estar, eu não estou... não quero estar como um objeto decorativo. Eu quero poder contribuir e trazer algum diferencial, sobretudo no meu olhar, para construir uma assinatura, para fazer diferença, fazer alguma diferença nessa área, né? Na minha trajetória, pelo que eu escolhi. Eu acho que existe uma escolha, né? Para fazer projetos profissionais, mas que a gente possa ter um pouquinho mais de espaço, como você está dando aqui, para poder falar de estética. Essa atenção para a discussão daqui a direção de fotografia. Nossa, com certeza. A gente que agradece a disponibilidade para poder aprofundar esse debate e realmente letrar as pessoas sobre o que significa uma fotografia. Eu, enfim, falo um pouco da minha experiência pessoal. Todo mundo sabe que existe um diretor de fotografia, mas é isso, fica um pouco na dúvida. Enfim, é a pessoa que segura a câmera, a pessoa que define o quadro. Enfim, são muitas questões e eu acho que esse debate que a gente está tendo agora começa a mostrar que é isso, que se trata de uma questão política, uma questão de entender o contexto dos personagens, das personagens, do que está acontecendo. Não é simplesmente a imagem pela imagem, mas é tudo que ela representa, o que ela entrega.
E é isso, eu acho que é uma questão bem dúbia, assim, é só estética, porque a gente está debatendo como as pessoas têm, quais são os conceitos, as definições que as pessoas têm de estética, mas não dá para resumir como estética, porque existe todo um arcabouço de contexto político, social, histórico, que envolve na construção dessa estética. Lilis, eu tenho certeza que o que a gente está conversando aqui é só um início aí de um podcast, de uma série de conversas que a gente vai ter para aprofundar com esse debate, mas como o tempo é curto, eu já quero pular para a última questão, que é falar sobre essa próxima produção tua aí que está para chegar no que vem, que é Diálogos com Ruth de Souza, essa estrela, essa maga, essa atriz aí que revolucionou, abriu caminhos, a primeira atriz mulher negra aparecendo numa novela, numa teledramaturgia na TV brasileira, enfim, é um marco, mas que é pouco para dar a dimensão dessa potência que ela é, que nos deixou aí recentemente, e que bom, que notícia linda saber que existe esse documentário, esse filme documentário aí que tá para lançar, para perpetuar ainda mais essa trajetória dessa pessoa que já era infinita, mas acho que agora com esse documentário ajuda a consolidar. Explica um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar aí dessa produção que tá para chegar agora. Eu acho que eu participei nesse filme, entre outras coisas, eu passei 2 semanas com o Ruth Souza na casa dela, sentadinha com uma câmera, ouvindo as histórias dela. História de vida, como é que era, como foi pra ela ser atriz numa época extremamente difícil, né? Para mulher e para mulheres negras ainda é, mas aquele campo era ainda mais difícil. Ela era pioneiríssima. E existe algo de brilhante no que ela conseguiu e na maneira como ela encarou da diversidade. E a gente, quando vive certas vezes, no momento, não tem tanta noção do que está acontecendo. Mas, para mim, sobretudo, é pegar essa experiência e, com o passar do tempo, revisitá-la, e olhar de cima, e ter uma noção de que, nossa, a minha trajetória é digna de orgulho. Eu ri ela, eu conseguia imaginar naquelas situações. Entendo também que o Brasil mudou muito pouco, infelizmente, apesar de haver mudanças, mas temos que dizer, ainda é muito pouco. Mas que, de fato, existe uma possibilidade. Ela, para mim, também é uma grande referência. Acho que você pode imaginar que também na direção de fotografia existem pouquíssimos perfis como o meu, né? E ouvi-la foi de extrema importância para perseverar mesmo e para ter uma certa resiliência e para saber, sobretudo, que existe um espaço-tempo para que a mudança de fato aconteça. Mas nada que você faça é apagado. A gente precisa perpetuar isso e precisa honrar a trajetória dessa mulher que tanto fez, né? Da televisão. A gente precisa falar mais no nome dela. As pessoas não confundam. Existe isso com outras pessoas. Existe uma mulher negra que esteve em um lugar de protagonismo, uma novela, né? Também novela, cultura do Brasil baseada em novela. E ela foi também dando um tempo em que quase que inimaginável que a gente pudesse acontecer. Mas eu acho que é muito todo pioneirismo, como a gente usa com isso. Nem é o que a gente quer também de futuro. Né? E ela eu acho que não foi em vão o que ela passou. Precisa jogar isso pro universo, que ela ouça de algum lugar que não foi em vão. Nem o meu esforço também vai ser em vão, ou de tantas outras que estão aí lutando tanto para ocupar um espaço. Certamente. E essa produção com certeza só vai ajudar a caminhar ainda mais nesse sentido. Tenho certeza que quando o filme for lançado a gente vai voltar a conversar para poder entender melhor tudo isso que tu está trazendo e falar com mais propriedade, porque é um papo que merece muito a gente retomar no futuro daqui a pouquinho.
Mas por hoje, enfim, Lili Soares, muito obrigada pela disponibilidade, foi ótimo te ouvir. Todo mundo que nos escuta, eu tenho certeza que tá só agora curioso para botar esses 3 filmezinhos aí no seu calendário e, enfim, entender tudo isso que você tá trazendo para botar esse debate para frente e não ficar só nessas suas produções, mas conseguir levar esse debate para todas as produções audiovisuais, produções jornalísticas, publicitárias, enfim, é um debate que não fica só no cinema. A gente tem que entender que essa estética tá em todas as imagens e não só numa visão capacitista, no sentido da visão do olhar, mas na visão da interpretação das coisas, do jeito que as coisas chegam pra gente. Então, obrigado mais uma vez, viu? Exatamente, Lucas. Eu espero... Uma coisa que eu sempre falo, a estética é política. É política. Alguns consigam debater mais e contribuir com uns dos outros para que a mudança venha no tempo que for, mas que ela venha. E tem muito mais filmes vindo por aí, com séries dela, de crianças longas. E Mami Wata está estando agora 17 de novembro no Reino Unido, representando o Oscar na Nigéria. Então, assim, é muita coisa. Que seja ponta de lança, todo mundo entenda que é possível. Bora estudar e bora botar esse mundo pra frente. Maravilha. A gente acabou de conversar com a diretora de fotografia, cineasta Lili Soares, que realizou o filme Mami Wata, uma produção nigeriana do diretor C.J. Obasi, um filme belíssimo, feito todo em preto e branco, quase todo filmado à noite, que inclusive vai ser o filme que vai representar a Nigéria no Oscar do ano que vem. Lili Soares também está chegando agora no Cinema Nacional por conta do Opaió 2, que ela também é justamente a diretora fotográfica do filme. E assim a gente encerra a edição de hoje. E eu lembro que amanhã, sexta, nós estamos de volta com o Lucas Weber na apresentação. O Bem Viver fica disponível a partir das 11 da manhã. E você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. O programa de hoje teve a apresentação de Douglas Matos, produção e roteiro de Denise Salomão, gravação técnica de Adilson Oliveira e edição de Lua Gattinoni, coordenação de rádio e TV Monize Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.